Olá, caminhante, tudo bem com você? Eu sou a Maria Amélia, canalizadora do Caminho do Despertar, e eu estou aqui para mais um Céu da Semana, dessa vez do dia 1º ao dia 7 de maio. A gente começa mais um mês aí, avançando cada vez mais em 2023, e essa semana ela vai ser uma das semanas mais intensas do ano, porque a gente vai ter na sexta-feira, dia 5, um eclipse lunar acontecendo no signo de Escorpião. Então a gente vai ter uma lua cheia, que já é a fase mais intensa do ciclo lunar e acontece mais ou menos uma vez por mês. A gente tem essa lua cheia sendo reforçada por um eclipse, que é quando a lua, cheia ou nova, acontece perto dos nodos lunares, que são pontos calculados aí no céu, não vem ao caso ficar explicando essa parte técnica da astrologia, mas uma lua cheia, que é também um eclipse, já intensifica, digamos assim, por 10 a questão aí emocional, principalmente, agitação mental, emocional e acontecimentos que também acabam sendo catalisados, intensificados por toda essa energia. E para terminar, essa lua cheia / eclipse vai acontecer no signo de Escorpião, que é um arquétipo, um signo ligado à intensidade emocional, à profundidade. Então a gente vai ser convidado a mergulhar nas profundezas da nossa alma. E às vezes o que impede a gente de fazer isso são, digamos assim, as sujeirinhas que ficam no meio do caminho, que a gente vai guardando durante a vida. Então, toda vez que eu sinto um desconforto, que eu sinto uma emoção que eu reprimo, ou que eu não me permito sentir, ou que eu julgo essa emoção, ou alguma situação ou pessoa que causa uma emoção em mim, a gente vai guardando tudo isso e vai acumulando no nosso campo emocional. E quando a gente fala em entrar em conexão com a nossa essência, com a nossa alma, com o nosso eu superior, como você queira chamar, muitas vezes a dificuldade que a gente tem, além, claro, da falta de prática, a gente vive muito focado no mundo material, é também esses entraves, digamos assim, que ficam no meio entre a gente, a nossa identidade, digamos assim, o nosso ego, com o qual a gente se identifica na maior parte do tempo, e a nossa verdadeira identidade, que é a nossa essência. É o que Jung fala, do self minúsculo, com S minúsculo, que é o nosso ego, e o nosso self maiúsculo, o nosso eu maior, digamos assim. E esse eclipse, essa energia, esse momento da nossa vida, digamos assim, alinhado com os ciclos cósmicos, está pedindo para gente liberar esses pequenos empecilhos que fazem com que a gente não acesse a grandeza da nossa alma. E quando a gente está distante da nossa verdadeira força, da nossa verdadeira identidade, parece que tudo fica mais difícil, tudo fica mais pesado, parece que as coisas elas não andam, parece que as pessoas são muito negativas, enfim, a gente vê o mundo como um lugar hostil. E se a gente começar a fazer esse movimento de resgate, vocês vão perceber que existe uma luz no fim do túnel, digamos assim, que essa sensação de peso, de fardo, de dificuldade, que vem muito atrelada ao medo, tudo isso vem muito atrelado ao medo, faz com que a gente se apequene. Ao contrário disso, quando a gente começa a ver essa luzinha brotar dentro da gente, esse túnel aí é dentro da gente,
a gente começa a resgatar a nossa força, a nossa confiança. Parece que as coisas começam magicamente a acontecer, a gente se reconecta de fato com a magia da vida e a vida se torna mais mágica. A gente percebe as sincronicidades, a gente atrai pessoas mais elevadas, tudo parece que conspira ao nosso favor. Eu acho que todo mundo já passou por fases, né, em que parece que as coisas estavam dando muito certo, funcionando muito bem, que tudo fluía assim perfeitamente. E também já passou por fases onde tudo estava travado, onde aquela maré de azar, né, passou sobre nós. Então a gente entende exatamente o que significa isso, essa abertura versus esse bloqueio que os traumas da vida, né, a nossa dificuldade em lidar com as emoções, principalmente, acaba gravando em nós e acaba também causando, digamos assim, todas essas questões e situações que vão se acumulando e que vão criando essa barreira entre a gente mesmo e a vida que a gente quer levar, a vida perfeita, digamos assim, aos nossos sonhos, aquilo que a gente quer viver e que a gente se sente muitas vezes pequeno, distante de tudo isso. Mas eu quero que você saiba que é perfeitamente possível, que você merece, que você tem toda a capacidade, né, da sua força interna para realizar tudo o que você deseja nessa realidade. A gente não tá aqui para sofrer, isso é um lembrete muito importante, porque Escorpião, ele tem essa tendência, né, a ir muito profundamente, a ir muito a fundo nas coisas, a sentir tudo muito intensamente e acaba muitas vezes se perdendo na dor e no sofrimento. Da mesma forma que a gente busca, por exemplo, doces ou qualquer outra coisa que nos cause uma descarga, digamos assim, de boas substâncias, né, de hormônios no nosso corpo e que trazem a sensação de bem-estar, infelizmente a mesma questão acontece com a dor e o sofrimento. Tem pessoas que sentem prazer em sofrer. É inconsciente, claro, ninguém gosta de sofrer de propósito, mas se a sua vida ela tá uma novela mexicana, se você se sente muito inundado pelas emoções, se tudo te afeta profundamente, se você passa a maior parte do tempo mais sofrendo do que feliz, do que alegre, ou pelo menos num estado neutro, né? A gente não precisa virar um bobo feliz, né? Mas simplesmente estar aberto à vida, né? Vibrando no otimismo, na confiança, enquanto a gente faz as coisas cotidianas. Se você não tá nesse estado, né? Pelo contrário, tá o oposto disso, reflete de verdade, sinceramente, se você não está viciado em sofrimento. Eu confesso que eu era viciada em sofrimento até 2014, né, quando aconteceu meu processo do despertar, através de uma profunda depressão. Então, olha o sofrimento aí, inclusive me resgatando, né, eu precisei ir até o fundo do poço para poder sair dessa situação. Eu ia cada vez mais fundo, mais fundo, mais fundo, até que uma hora eu cheguei na lama, né? E aqui de uma maneira psíquica, né? Emocionalmente falando, e materialmente também, porque eu perdi tudo, digamos assim, né? Foi um processo muito de perda mesmo, de desapego, né? Porque eu cheguei num lugar onde a minha depressão me fez ficar trancada dentro de casa por 5 meses, sem emprego, sem lugar para morar, né? Eu tava na casa da minha mãe. Então foi um processo muito profundo. E depois, nesse outro processo de cura, de transformação que me trouxe até aqui, eu cheguei a essa conclusão que eu gostava de sofrer.
Então, a gente precisa ser muito sincero em relação a isso, inclusive para afastar a dor e o sofrimento da nossa vida, porque enquanto a gente estiver apegado a ele, apegado a essa sensação que traz, no meu caso, por exemplo, eu percebi, né, que eu me sentia viva quando eu estava sofrendo, quando eu estava, né, sentindo tudo muito intensamente, era como se eu estivesse viva. E hoje eu consigo me sentir muito mais viva através da alegria, através do bem-estar, através dessa sensação de paz interior, quase que contínua. Digamos que hoje eu consigo vibrar assim na maior parte do tempo, mas foi um processo para chegar até aqui. Então não desista, não desanime, porque oscila mesmo, é normal, faz parte da lei natural, que é a lei das polaridades, né? Então tudo que vai e volta, existe um ciclo aí. A própria astrologia mostra, né, os ciclos dos planetas, começando pela Lua, que nos afeta diretamente, até Plutão, que tem um ciclo mais longo, mas tudo está se movimentando o tempo todo. Então, o nosso aprendizado, na verdade, não é vibrar só numa polaridade, é aprender a encontrar o equilíbrio, o caminho do meio, o ponto neutro. Ou seja, eu consigo viver a vida sem me deixar afetar tanto. Seja pelas coisas muito negativas, que é o que a maioria das pessoas vive, mas também pelas questões muito positivas que deixam a gente eufóricos e extremamente, às vezes, iludidos até, sabe? Então, a gente pode sim sentir tristeza, a gente pode sim sentir alegria, mas na medida certa, digamos assim, sem se corromper por esses sentimentos, porque a nossa essência verdadeira, ela vai muito além de qualquer emoção humana, ela é mais que isso, ela é puro êxtase, mas um êxtase sutil, universal, eu não sei nem explicar na verdade, porque nada humano, nenhuma palavra consegue medir isso. Se você procurar no YouTube, tem os vídeos do canal Afinal que Somos Nós, que fala de experiências de quase morte. E a maioria das pessoas que teve essas experiências, elas falam sobre essa sensação de paz profunda, de amor incondicional, quando elas têm essa passagem, né, que no fim acabam voltando. Então, ter contato com esses relatos me fez trabalhar muito o medo da morte, que é um medo natural, né, do nosso sistema de sobrevivência mesmo, mas me fez pensar que é uma coisa boa, que do outro lado existe alguém velando por nós, né? Na verdade, eu não penso num ser físico, mas numa energia muito sutil, e quando a gente sai desse estado físico mais material, digamos assim, né? A gente vai se sutilizando e vai acessando com mais facilidade essa energia, porque ela é extremamente sutil, é um nível de vibração, né, do átomo mesmo. Então aqui a gente está num nível, né, de vibração, e quando a gente deixa o corpo físico, a gente também vai se sutilizando, até que a gente deixe de se identificar com a forma, seja ela física, seja ela espiritual, digamos assim, mas ainda em forma, né? E a gente se torna pura luz. Mas enfim, né? Aqui eu já tô chegando num estágio mais avançado, e se a gente conseguir se liberar dessa questão de sofrer demais e se identificar demais com a dor e com o sofrimento, a gente já vai estar dando um passinho em direção a essa sensação maravilhosa que é estar em paz.
Então, observa, né, no sentido mais prático e concreto, o que acontece com você durante essa semana, situações, eventos, sinais, sincronicidades, mensagens que chegam, pessoas, né, que trazem uma fala ali que mexe com você, seja para o lado bom ou ruim, entre aspas, aqui, mas que vão ativar de certa forma todos esses lixos emocionais que a gente guarda, para a gente perceber, tem uma coisa aqui, essa pessoa cutucou uma ferida, mas essa ferida já estava aqui, deixa eu curar essa ferida, deixa eu deixar ela cicatrizar, né? Deixa eu cuidar dela, para que ela não continue aberta e tudo me afete, todas as pessoas venham e coloquem o dedo nessa mesma ferida. Então, vai muito aqui de trabalhar nossas emoções, de ativar nossa inteligência emocional, fazer as pazes com o que a gente sente, sem se tornar refém do que a gente sente, se tornando, na verdade, um mestre dos nossos sentimentos e emoções. Isso não significa reprimir, pelo contrário, se indica, na verdade, né, envolve a gente aprender a sentir, se permitir sentir, mas depois soltar, não ficar guardando aquilo num lugar escondido dentro da gente, porque senão os eventos, as situações, né, esses movimentos cósmicos, eles vão continuar trazendo à tona o que está guardado. Então, uma pessoa que tem muitos traumas, muitos medos, muitas questões, né, mágoas, enfim, nesses lugares, né, na verdade, nesses momentos, ela vai sentir mais do que uma pessoa que já tá um pouco mais à frente, que já tá mais tranquila, que já trabalhou bastante. Então, parece que não é tão intenso. Por quê? Depende do que a gente está guardando dentro. O eclipse, a lua cheia, ele é só um catalisador, ele só acelera os nossos processos, ele só traz à tona o que já está dentro, porque nada vem de fora, não existe fora na verdade, mas essa é uma outra questão que eu não vou tentar explicar metafisicamente agora. Então, observe o que acontece, observe o seu mundo interior principalmente, porque os eventos externos, eles só vão espelhar o que está dentro da gente. Então, se forem coisas boas, positivas, pode ser um momento, sim, que coisas boas acontecem. Não é só intensidade ruim, não é só, tudo dando errado, tá? Depende da qualidade do nosso mundo interior. Eu sempre vou falar isso pra gente poder olhar para o que acontece, não um sentimento de vítima ou de culpa, mas pra gente se empoderar e falar, é essa situação, mas eu tenho capacidade de mudar, eu quero mudar e eu vou mudar. E aí fazer o que for preciso e necessário para isso. Pode ter certeza que se você estiver realmente disposta, vai aparecer as ferramentas certas. As sincronicidades vão levar vocês para esse lugar de cura e de reconexão com a parte mais pura que existe dentro de nós. Então agora vou falar um pouquinho sobre as luas da semana. E a gente começa segunda-feira, feriado aí, né, com a lua em Virgem. Então é uma lua bastante prática, bastante pragmática, que pede pra gente organização e limpeza. Ela é uma lua que precisa desse estado externo, né, de organização, de clareza, né, para ela se sentir bem. Então pode ser um dia muito bom para organização da casa, da semana, limpeza, realmente focar numa questão prática que seja. Eu sei que é um dia que vai dar vontade de não fazer nada, ficar jogada no sofá ou sair passear, mas mesmo que seja no fim do dia, é importante pegar um papel, uma caneta e organizar a semana, fazer uma lista, ou preparar, né, a comida da semana para comer de uma maneira mais saudável. Enfim, a gente sabe ali o que precisa fazer e essa lua ela vai favorecer bastante esse movimento prático. Nesse mesmo dia, Plutão ele vai entrar no movimento retrógrado.
Esse movimento retrógrado, ele acontece todo ano e Plutão ele fica, na verdade, 6 meses direto, 6 meses retrógrado. Todos os planetas ficam retrógrados. Só que Mercúrio retrógrado é mais famoso, mais conhecido, porque acontece mais vezes, é um período mais curto e a gente percebe com mais clareza. Então, os assuntos de Mercúrio, que são comunicação, comércio, eletrônicos, ele acaba afetando mais o nosso dia a dia, digamos assim. Inclusive, Mercúrio está retrógrado até dia 15, então pode ser que a gente esteja sentindo bastante isso. Mas Plutão já é um planeta mais lento, já é um processo mais coletivo. Então, a nível pessoal, que é o que eu gosto de focar, vai ser um momento de rever as nossas questões internas, se aprofundar no nosso desenvolvimento pessoal, espiritual, de refletir mais sobre a maneira como a gente lida com as nossas questões internas. Então isso está muito ligado, né, com o eclipse, com toda essa reflexão que eu acabei de fazer, mas é um trânsito lento, é um trânsito longo. Então ele vai aí, eu não tenho a data aqui comigo agora, mas provavelmente até o final do ano, ali outubro, novembro, ele vai estar retrógrado. Então, na terça-feira, a Lua amanhece em Libra e ela passa a quarta-feira o dia todo ali. O céu vai estar bem tranquilo de aspectos, terça e quarta, então podem ser, na verdade, dias mais tranquilos para dar um tempo ali para a gente se preparar para o eclipse. Ou pelo contrário, né? Ele tá tranquilo porque já tem um eclipse acontecendo ali que vai trazer muita movimentação, muita coisa, e aí o céu ele dá uma trégua pra gente, né? Perceber, observar o que realmente tem a ver com o eclipse, porque se tem outros aspectos acontecendo, meio que mistura tudo, né? E nesse caso, a gente vai ter a energia de Libra para favorecer esse processo de busca de equilíbrio e harmonia na nossa vida diante de situações e, enfim, de tudo que acontecer em relação a esse eclipse e aos processos que ele vai desencadear. Na quinta-feira, a Lua entra em Escorpião às 11h30 da manhã, passa a sexta ali, onde ela vai se tornar cheia, né, fazendo uma oposição ao Sol em Touro. E aí a gente já começa a sentir mesmo toda essa energia. Quinta-feira é um dia muito movimentado no céu, cheio de aspectos, inclusive um aspecto mais desafiador entre Vênus e Netuno. Vênus e Netuno, quando tá fazendo esse aspecto desafiador, traz uma certa tendência a se iludir, a criar muitas expectativas, a esperar demais de pessoas, situações. Então a gente tomar um pouquinho de cuidado, porque o resultado disso acaba sempre sendo decepção e frustração, porque na verdade a gente criou ali uma ideia que não era real. Então cuidado com isso. Na sexta, a gente já tem um aspecto favorável de Vênus e Júpiter. Vênus está em Gêmeos e Júpiter está em Áries, finalizando a sua passagem ali, porque ele vai entrar em Touro no dia 15 ou 16, não tenho certeza agora. Mas esse aspecto, ele já favorece um pouco mais o nosso otimismo, a nossa busca por prazer, a gente realmente sentir que tá tudo bem, porque diante do caos que pode se instalar, às vezes não externamente, às vezes não acontece nada, mas internamente a gente sente bastante. E é bom ter aquela sensação de que tudo vai ficar bem, de que a gente pode resolver. Às vezes até chaves chegam, né? Resoluções, soluções, enfim, direcionamentos, ideias acabam acontecendo. Então esse aspecto é bastante favorável nesse sentido. Sexta-feira, se você puder, tenta ter um dia mais leve, um dia mais tranquilo, fazer menos coisas. Aqui
a energia de Escorpião, ela fala muito de limpeza e depuração. Mas diferente da limpeza virginiana, que é uma limpeza mais prática, física, a limpeza escorpiana, ela acaba sendo mais emocional e isso transparece às vezes no físico. Então, um processo ali físico relacionado à limpeza. Então, pode ser, sei lá, o intestino ali que solta, ou uma gripe, um sintoma físico, uma moleza, né? O corpo ele sente muito aquilo que está sendo trabalhado ou renegado emocionalmente. Então é importante se preservar, beber bastante água, cuidar de você, do seu corpo fisicamente. Uma outra questão dentro dessa energia do eixo touro-escorpião, que é inclusive, né, onde está acontecendo os eclipses, e esse vai ser o penúltimo eclipse nesse eixo, a gente está sendo convidado a curar algum aspecto profundo, como eu já comentei na reflexão, mas também a liberar apegos, a liberar dores, a liberar uma maneira de pensar. É um eixo fixo, né? Os dois signos são signos de meio de estação para a tradição astrológica, né? Como foram criados os signos, e isso indica bastante teimosia, bastante orgulho, a gente não querer mudar de ideia, não querer dar o braço a torcer. Então perceber onde a gente está agindo assim e soltar, sabe? Aprender a confiar, aprender a liberar tudo isso e saber que quando a gente solta, as coisas tendem a melhorar. A gente acha que, pelo contrário, a gente tem que ter controle de tudo, mas na verdade é o oposto disso. Quando a gente solta, a gente confia, parece que a inteligência divina ela tem espaço para agir na nossa vida e isso favorece muito as coisas, né, de acontecerem, de chegarem, do melhor acontecer na nossa vida. Seguindo, né, a semana, no sábado, a lua entra em Sagitário às 5 da tarde e passa domingo o dia todo ali. Então a gente vai ter agora 2 dias para respirar fundo e absorver tudo o que aconteceu, todos os aprendizados, todos os acontecimentos ou a questão interna, né? Então, para descansar, para poder se cuidar, para fazer coisas mais leves, de preferência. Porém, a gente não pode esquecer que Sagitário é um signo de fogo e ele vai estar sendo regido por um Júpiter em Áries. Então, a gente vai ter bastante energia também. Vai ser importante gastar essa energia, fazer coisas físicas mesmo, esporte, passear, viajar, aproveitar um pouco mais, porque nem tudo é sobre dor e sofrimento. A gente precisa também aprender a cultivar o lado bom da vida, fazer coisas que nos elevem, que nos tragam a sensação de conexão e de felicidade, né? Sagitário nos convida sempre a vibrar no otimismo, a gente saber que tudo vai ficar bem, confiar que a gente está sendo guiado o tempo todo rumo à nossa evolução. A evolução do nosso self pequeno, né, com S minúsculo, em direção ao self maior, ao nosso eu superior, que já sabe o caminho. A gente só tá no meio do labirinto e de cima ele tá vendo tudo e nos guiando nesse caminho de evolução, de volta para casa, enquanto a gente vive temporariamente essa experiência humana. E aí no domingo, para fechar os trânsitos, a gente tem Vênus entrando em Câncer, então a gente vai estar num momento aí mais em conexão com o amor próprio, com o autocuidado, com a vontade de ficar mais em casa ou cuidar melhor da casa. E aqui pode ser a nossa casa física e o nosso lar interno também. Então, cuidar melhor dos nossos relacionamentos, cuidar melhor de nós mesmos, sem cair no drama e nem esperar nada em troca. Porque às vezes a gente tem uma maneira de ser mais amorosa, mais maternal, que é a energia canceriana, e quem tem esses pontos fortes no mapa sabe do que eu tô falando, porque é assim naturalmente, e faz muito pelos outros, né? Então ajuda, cuida,
apoia, mas acaba deixando de lado a si mesmo. E aí espera ao mesmo tempo da pessoa retribuição, que haja da mesma forma, que seja do mesmo jeito, mas as pessoas são diferentes. E aí a pessoa se ressente, ela cria mágoas, ela vai, enfim, criando uma casca, que é a famosa casquinha do caranguejo, né? Porque é um signo que tem o símbolo, né? O caranguejo. Então a gente acaba se fechando, né? Porque a gente criou essa codependência do outro. Então é algo que a gente também precisa estar mais atento e cuidar nesse período de Vênus em Câncer. Então é isso que eu tenho para trazer para essa semana. Eu espero de verdade que essas informações auxiliem aí na sua jornada, no seu processo de autoconhecimento e ajude você a se preparar para essa semana que pode ser intensa, pode ser que nada aconteça, mas pelo menos você está sabendo do que está acontecendo no céu e pode acabar se espelhando aqui na Terra. Um beijo enorme, uma ótima semana, um lindo eclipse, que seja cheio de transformações positivas para a nossa vida e que a gente possa caminhar cada vez mais rumo à nossa evolução. Até mais!